O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos relata o seguinte: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Entre os discípulos existia pânico. Então o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas?" Interessante esse texto. Imagine você, diante de uma tempestade, alguém se levanta e diz para o vento e para as ondas: "Fiquem quietos, silêncio." Interessante porque, de muitas maneiras, nós também enfrentamos tempestades, ondas, ventos, e também passamos pelo medo que esses homens passaram. Da mesma maneira que existiu pânico dentro daquele barco, existe também pânico quando as tempestades emocionais nos questionam, nos fazem perder o sono, nos fazem ficar aflitos. Da mesma maneira que aqueles homens se descontrolaram, nós também, às vezes, nos descontrolamos. Sentimos a vida e indo a pique. Interessante, porque num mundo tão individualista como o nosso, onde as pessoas se isolam em si mesmas, normalmente as guerras e as tempestades são enfrentadas de maneira solitária. Nem sempre as pessoas contam com companhias, com companheiros, para que a aflição possa ser dividida. Esse relato de Marcos nos faz pensar sobre quem está conosco no barco. Quem que são os nossos companheiros? Quem é a nossa companhia? Jesus está conosco no barco. Porque se Ele está, nós temos o dever de confiar nele. E mesmo que hajam tempestades, porque existem tempestades quando Jesus está no barco, existem ventanias, mas mesmo assim nós precisamos manter a calma, manter a serenidade e manter a fé, porque Jesus vai conosco no barco. Esta é a lição desse texto. É a lição para a nossa vida. É a lição que nós devemos tirar para os momentos difíceis e tensos que temos e teremos. E assim, confiar naquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.